gente, amigos e amigas, mais uma vez, Elucidações Espíritas. Hoje nós vamos até a cidade de Itápolis, estado de São Paulo. Vamos falar pela primeira vez com Bruno Ferreira, ele que é engenheiro agrônomo e pesquisador. E o tema também importante, muito, mas muito mesmo importante. O tema, a missão dos pais. Como os pais têm uma missão muito poderosa e cheio de vontade para cuidar dessas criançadas, desses espíritos que reencarnam. Querido e companheiro Bruno, pela primeira vez, seja bem-vindo ao programa Elucidações Espíritas, para você falar agora para a nossa região, para o Brasil e também para o mundo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. É um prazer aí estar com vocês, né? E espero trazer uma conversa, né? Um tema que seja oportuno e interessante para todos nós. Tenho certeza que vai ser um momento bastante proveitoso. Muito bem, a missão dos pais. Qual que é a missão dos pais, Bruno? Fala para nós aí 10 minutos, depois eu começo a fazer pergunta para você. Tá, joia, Mauro. Olha só, muitas vezes a gente não tem ideia, né, da magnitude e da importância que é a tarefa da paternidade e da maternidade. E aí, lá no Livro dos Espíritos, a gente tem uma pergunta que Kardec faz para os espíritos que, justamente para conscientizar os pais e mães da importância que eles têm na educação dos seus filhos. Ele diz: pode-se considerar como missão a paternidade? E missão a gente considera, né, uma tarefa aí de grande importância para que um espírito realize durante a sua caminhada na Terra, né? São responsabilidades que podem transformar uma pessoa, transformar eles mesmos, né? Ajudá-los na sua melhoria, no seu crescimento espiritual, como também auxiliar outras pessoas. E aí, o que que os espíritos respondem para a gente? Que é sem contestação possível uma verdadeira missão, ou seja, uma tarefa de grande vulto, de grande importância. E eles dizem ainda que Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam na senda do bem. Ele facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Então, vejam bem, durante, né, a nossa encarnação, nós iniciamos a nossa tarefa, a nossa jornada, né, nessa vestimenta ainda bastante simples, bastante, é, vamos dizer assim, fácil, né, de ser educada, de ser moldada, que é a criança. Então, esse é o momento pelo qual nós, enquanto espíritos, né, estamos mais suscetíveis de receber essas impressões e educação que os nossos pais têm a nos oferecer, né, para poder transformar o nosso caráter tanto, né, nas questões que são negativas, às vezes os vícios, as imperfeições que nós trazemos aí ao longo da nossa caminhada espiritual, como também os potenciais que nós trazemos, né, ajudando a gente a desenvolver essas virtudes que nós temos. E aí eles continuam dizendo, né, que se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, sendo essa uma tarefa tão importante, obviamente, né, quando a gente falha em alguma tarefa do nosso dia a dia, a gente já fica um pouco decepcionado, né, com a gente mesmo. E quanto maior a expressão, a importância dessa tarefa, principalmente levando em consideração aqueles espíritos que nós amamos, né, que nós queremos o bem, queremos que eles se tornem pessoas boas. Quando a gente falha nesse processo, né, por várias questões que a gente pode conversar um pouquinho mais aqui, a gente acaba se decepcionando, né? E quando a gente chega do outro lado, na vida espiritual, que a gente tem um entendimento muito maior da nossa missão, da nossa responsabilidade aqui na Terra, como educadores, né, como formadores, agentes transformadores no mundo, né, nós podemos sentir, né, que nós falhamos se a gente não cumpriu essa tarefa bem. Por outro lado, se a gente aproveitou o momento tendo consciência, né, do que a paternidade e a maternidade elas representam na nossa vida, direcionando os nossos filhos para o caminho do bem, não só dando, né, o que é material para a sobrevivência deles, mas também alimentando eles com o alimento espiritual, né, desenvolvendo os aspectos morais, a educação afetiva.
Então, quando a gente contempla essa educação com tudo que a gente pode oferecer de bom, nós estamos dando o nosso melhor nessa missão, nessa tarefa, né, que nós estamos desempenhando. Obviamente, cada espírito, né, Mauro, traz o seu livre-arbítrio, tem as suas escolhas, traz as suas tendências do passado. Às vezes, uma mãe trata de forma igual dois filhos, né, dá os mesmos, a mesma educação, né, as mesmas oportunidades, mas cada um é de um jeito, cada um traz a sua bagagem, traz o seu histórico de evolução, né, as suas qualidades, mas também as suas imperfeições. E aí é preciso, né, que a gente trabalhe um pouco mais sobre cada aspecto particular dessa criatura que está aos nossos cuidados. O importante, né, cada pai, cada mãe, dá o seu melhor nesse processo de crescimento, ajudando na evolução, né, no burilamento dessa criança, desse espírito que está temporariamente sob os seus cuidados. Muito bem, Bruno. Agora eu começo a fazer pergunta, Bruno. É muito interessante e importante os pais ter uma luta diária da orientação dos filhos. E é uma luta que ele não pode ficar exausto nem cansado, porque é um compromisso mesmo de aqueles espíritos vierem no seu lar e para receber orientações. Tem pai que não é muito uma pessoa. Nós tínhamos um vizinho que as pessoas falavam assim na fazenda: nossa, mas como é que o senhor Bruno, o senhor João tem ele é tão bondoso, a mãe é um espetáculo, e aquele menino daquele jeito, aquele filho custoso, difícil, criava encrenca o tempo inteiro. A prova que o espírito é individualizado, né? Vem naquele lar ali para receber uma educação de uma mãe, de um pai que falava o tempo todo para orientá-lo e trazer ele no meio do bem, e o espírito rebelde. Já é programado no plano espiritual essa situação, né, Bruno? Exatamente, Mauro. Todos nós, né, nascemos e convivemos com as pessoas, não só que nós queremos, mas que nós também precisamos, né? Então, ao longo da nossa caminhada espiritual, nós vamos encontrando e convivendo com diferentes espíritos. Alguns deles a gente cria, né, uma relação muito próxima de afinidade, que é o que Jesus já falava para a gente da parentela espiritual, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. São espíritos que têm uma afinidade um com o outro. E às vezes a gente vê isso dentro da nossa família, né? Espíritos são muito simpáticos, se dão muito bem, mas a gente vê também aqueles espíritos que são difíceis da gente conviver, né? E esses espíritos, às vezes, são colocados dentro do nosso lar, da nossa casa, talvez porque em algum momento a gente tenha no nosso passado espiritual adquirido algum compromisso, né? Tivemos talvez dificuldades de convivência, agredimos ou fomos agredidos, e a família, ela permite que a gente transforme esses laços, muitas vezes, de rancor, né, de desafeto, em laços de amor que vão sendo construídos através da convivência. Então, muitas dessas pessoas difíceis, talvez com que a gente se depara, ou talvez nós sejamos as pessoas difíceis, né, estamos no mesmo núcleo familiar, justamente para que através da convivência a gente vá sublimando e transformando esses sentimentos, né, desenvolvendo e aflorando o amor, o respeito, o companheirismo, a cordialidade dentro da nossa casa, né? Então acontece sim, das vezes a gente tem pessoas que são um pouco mais complicadas dentro da nossa casa, mas o objetivo delas estarem lá é justamente para a gente crescer com a convivência, né, conjunta ali e ajudá-las também nesse processo de crescimento. Ô Bruno, em que momento os pais possam dizer assim, o dever cumprido? Que momento que ele fala assim, olha, missão cumprida, que ele pode dar até o martelo e dizer, olha, cumpri minha missão, estou tranquilo, consciência tranquila. Olha, eu acho que essa tarefa, ela se prolonga de encarnações em encarnações, né? Porque a verdade é que às vezes a gente pensa sob o ponto de vista material, né, que o filho completa a maioridade, pronto, a gente fez tudo que podia. Mas a verdade é que os pais, eles são sempre conselheiros na vida dos filhos, né? E todos nós sabemos, né, que mesmo passando dos 18 anos, a gente ainda traz muita imaturidade, a gente muitas vezes age de forma irrefletida, e os pais, como já detentores de uma certa sabedoria de vida, né, e trazendo também a sua bagagem espiritual,
nos acrescentam com essas informações, com essas orientações ao longo da nossa vida. Então, se fechar para esse papel só porque o meu filho ele já é maior de idade, né, vamos dizer assim, é, seria uma ignorância, né? Então, o pai e a mãe continuam sendo essa figura importante de referência, de orientação para os filhos ao longo não só de uma única existência, mas ao longo talvez de várias existências. Bruno, eu já vi algumas palestras, alguns seminários, que fica todo mundo tentando como acabar com a droga, como acabar com essa situação difícil que os adolescentes recebem e partem para o caminho da droga. E aí eu sempre vi no seminário, é educar, orientar as crianças, né? Criança orientada, criança bem trabalhada, a droga vai ficar encalhada. Essa é uma missão do papai e da mamãe, né, cara? Falar, não, ensinar e orientar. Porque só vai deixar de existir quando a clientela não querer, né? Porque o lucro é muito grande, né? Então, assim, sempre vai ter o cara para desenvolver e passar para as pessoas para obter lucro. Então, o único caminho é papai e mamãe. É isso mesmo? Exatamente, é um dos caminhos. Se você me permite, eu vou ler uma frase que está no Livro dos Espíritos, a questão 917, que é um comentário da parte que fala sobre a perfeição moral. E os espíritos falam que a educação convenientemente entendida, ela constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece o de manejar as inteligências, conseguir-se-á ajudá-los no seu aprimoramento, assim como se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, ela exige muito tato, muita experiência, profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. E às vezes a gente fica tão focado, né, em passar, em dar uma educação intelectual, científica, né, para os nossos filhos, dar tudo que eles precisam sobre o aspecto material, que a gente se esquece de educar sobre o aspecto espiritual e moral, né? E quando essa educação ela é feita desde cedo, Mauro, mais seguro aquele espírito ele vai se encontrar, né, para depois, quando ele for submetido a uma experiência de convívio com pessoas que talvez o induzam também ao vício, ele ter essa força moral de resistir, né? Então, quando a gente trabalha os nossos jovens e as nossas crianças desde cedo, mostrando para eles o que é certo, o que faz bem, o que faz mal, né? O que pode proporcionar prazer a curto prazo, mas te traz infelicidade a longo prazo, né? Que pode acarretar uma doença, o que é bom para a sua saúde física, psicológica, espiritual, né? Então a criança ela vai criando essa bagagem e quando ela chega numa idade talvez em que ela seja submetida a essas possibilidades que a vida material oferece para a gente, ela já vai ter desenvolvido uma bagagem moral e intelectual que permita talvez, mesmo com a tendência que talvez ela já traga, né, ter uma força para não ceder. Olha, vou falar agora com papai e mamãe participando agora aqui com o Bruno. Você, papai e mamãe, procure uma casa espírita mais próxima do seu lar. Leve seus filhos para aulas de evangelização. Quem ama, evangeliza. Leve seu filho hoje numa centro espírita, numa igreja. Leva hoje, porque isso é muito importante para o progresso espiritual e da sua missão que você assumiu no plano espiritual de orientar essas criaturas que chegam no lar. Vale a pena você procurar uma casa espírita e levar seus filhos aos domingos para as aulas de evangelização. Quem ama, educa. Quem ama, evangeliza. Ô Bruno, evangelizar as crianças também um compromisso importante de papai e mamãe colocar no coração dessas criaturas, né? Muito importante. O evangelizar, ele é mais do que levar necessariamente a criança a uma casa espírita, né? Se você tem uma outra religião e você se sente bem nessa outra religião, introduz aquela criança num aprendizado religioso, numa cultura religiosa, para que ela se abasteça desses conteúdos que são positivos para o seu crescimento espiritual. Obviamente, nós espíritas, né, que temos essa sintonia com o espiritismo, a gente deve sim
né, encaminhá-los às escolas de evangelização espírita. E aí, obviamente, né, muitas vezes a gente se depara com aquela situação da criança não querer ir à evangelização, né? O que que eu falo? Que foi o que eu vivi também, porque eu vim de família espírita, né? Às vezes eu não queria ir para evangelização quando eu era criança, porque a criança ela encontra também outras coisas, né? Quer brincar e, obviamente, às vezes estudar um pouquinho, por mais dinâmico que seja aquele conteúdo, mais fácil de ser assimilado pela criança, ela ainda cria uma resistência. E aí a minha mãe me levava mesmo assim, né? E hoje eu vejo o quão bem isso fez. Mesmo naquele momento, eu não querendo estar, né, não querendo ir, aquilo foi fazendo parte, né, da minha vivência e eu criei um hábito, né? Então, de repente, já foi mais tranquilo eu começar a ir, já tinha meus amigos, né? Então, se hoje, do ponto de vista material, a gente se preocupa com a alimentação das nossas crianças, com as roupas, com as doenças, e a gente vacina as nossas crianças, mesmo elas não querendo levar uma agulhada no braço, né? Mesmo assim a gente leva, porque a gente entende que faz bem para a criança, faz bem para a saúde material dela, vamos dizer assim, física dela. Por que não a gente não vai levar a criança, né, para um lugar onde ela vai fortalecer a sua saúde espiritual, né? Será que se a vacina é importante, né, os remédios são importantes, a escola é importante para a formação daquela criança, por que que eu vou achar, né, que realmente a evangelização não tem um papel de tão grande importância se nós estamos tocando aqui esse tempo todo, né, na missão que é a paternidade e na tarefa grandiosa que é encaminhar um espírito em evolução? Bruno, eu Então é acredito importante que que o a gente papai e a tenha. mamãe, né, que orientou suas crianças, deu bons exemplos, colocou numa escola, levou numa evangelização. Quando ele se tornar adulto, se ele partir para outro caminho, acho que o papai mais a mamãe vai estar com a consciência tranquila, né? Que ele fez todo o trabalho de orientar aquela criatura para ser um homem de bem. Não deu certo, paciência, né? Isso é comum, né? Eu acredito assim que o pai e a mãe sempre vão sentir uma dor em ver, né, aquele filho, aquela pessoa amada ir por um caminho que não foi o exemplificado por eles, né? Mas a gente tem que entender também que cada espírito tem o seu livre-arbítrio e é responsável pelas suas ações. Então, uma coisa é uma criança errar por falta de orientação, outra coisa é um adulto, né, que tendo uma orientação bem embasada, firme durante a infância, e durante a juventude, tendo o exemplo dos seus pais, ele escolhe um caminho errado, né? Então, um pai e mãe já deixa de ser responsável, porque aquele indivíduo ele tem o seu livre-arbítrio. Muito bem, olha aí. Não, olha, evangelizar seus filhos é uma coisa importantíssima. Eu tenho dito que a evangelização é uma vacina contra o mal, de toda forma, porque você recebendo as orientações, recebendo o Evangelho de Jesus, sendo orientado, você fica com conhecimento para afastar dessas coisas ruins do nosso progresso espiritual. Então, eu tenho dito, leve seus filhos para a evangelização. A evangelização é uma vacina contra o mal. Quem ama, educa. Quem ama, evangeliza. Procura hoje mesmo a casa espírita mais próxima do seu lar e participe com suas crianças. Você também pode participar da reunião de pais. Isso é muito importante. Outro recado, você que está nos acompanhando, você pode ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré, entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Núcleo Social Jesus Nazaré, Clínica Jesus Nazaré é a mesma. Você pode fazer uma visita, levar suas doações e pode ligar para encaminhar as doações. Telefone 3235-3129, 3235-8010. Nós estamos falando com o Bruno Ferreira, da cidade de Itápolis, São Paulo. Ele que é engenheiro agrônomo, é pesquisador. E o tema, a missão dos pais. Olha, não basta apenas ser pai, hein? O pessoal é despreparado, né, casa e não prepara. Para ser pai é um compromisso e vou te falar, não é brincadeira não. Muitas vezes o pai preocupa, como você falou, dá uma faculdade, né? Mas não, muitas vezes nós temos aí pessoas formadas, né? Intelectuais aí fazendo coisas que não é também bom para o seu progresso. Então é preciso colocar a asa da
moral, a asa da evangelização e a asa do intelectual, né? Essas precisam estar acompanhando o indivíduo. O papai e mamãe precisam interessar isso aí, porque hoje, o Bruno, hoje eles colocam o celular na mão da criançada, dos adolescentes, e deixam a coisa correr. Até quando vai acontecer isso, hein? Porque para as crianças não ficar dando trabalho, não ficar pedindo muita coisa, joga um celular, um tablet e deixa a coisa acontecer. Para esses pais também, a coisa está correndo frouxa. O que você me fala? A própria Joana de Ângeles, ela diz para a gente, né, que quando um filho nasce, os pais eles são convidados a uma mudança de postura, né? Então, não dá para a gente ser pai e ao mesmo tempo querer gozar, né, das alegrias e das facilidades que a vida dá para a gente quando a gente está sem responsabilidade, né? Às vezes na vida de solteiro lá sem abraçar nenhum tipo de responsabilidade. Então, a gente tem que mudar essa nossa concepção a partir do momento que a gente se envolve com essa missão, né? E um ponto importante é justamente a tecnologia. Muitas vezes a gente delega, né, ou para os professores a tarefa de educar, né, mais do que instruir, e às vezes até delega para os meios de comunicação aí, né, para as redes sociais, né? E a criança, ela se vê envolvida num emaranhado de informações, sem nenhuma atenção dos pais, sem nenhuma educação, sem nenhuma relação afetiva, né? E se bloqueia para muita coisa. Então é importante, né, que nós tenhamos esse cuidado de monitorar o que os nossos filhos estão fazendo, com quem eles estão andando, os conteúdos que eles estão acessando na internet, no computador, né, as pessoas que eles têm conversado, o teor dessas mensagens, porque hoje todo mundo tem, quase toda criança, né, já tem aí um computador, já tem um celular, e os pais às vezes perdem o controle, né, com quem que ele está convivendo naquele ambiente virtual. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso, da mesma forma que a gente tem que prestar muita atenção, né, com as amizades, com as companhias dos nossos filhos. E também buscar essa convivência, né? Antigamente a gente se sentava mais à mesa para poder jantar junto, almoçar junto, né? A gente tinha mais interação entre a família. Hoje em dia vai pai para um canto, mãe para um canto, cada um mexendo no celular. Às vezes a interação, estão todos dentro da mesma casa, mas a interação ela é via celular. E ninguém conversa, ninguém fala do seu dia. Então como que a gente vai conhecer, Mauro, aquele indivíduo que está convivendo com a gente, né, se a gente não busca ter essa proximidade? Como que a gente vai transmitir esses valores morais se a gente não tem a convivência, né, a vivência do afeto ali dentro da família? Então é muito importante que a gente tenha esse vínculo próximo, né, junto com os membros da nossa família. Muito bem, Bruno. Agradecemos a sua participação, foi muito importante. Em outros momentos você vem com um outro tema para nós, né? E você receba muita luz, muita proteção na sua casa e na sua família. Que assim seja. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Um abraço e até a próxima. Gente, semana que vem tem mais. Fique com Deus, um forte abraço.